O índice SP500 americano talvez seja o maior reciclador de capital ao redor do mundo. E grande parte desse capital é o que a gente chama de investimento passivo. É um capital que não escolhe ganhadores, perdedores, não escolhe o melhor momento para entrar na bolsa, ele simplesmente aloca. E esse tipo de capital vem aumentando cada vez mais a sua participação nesse rally das últimas décadas, só que o economista Michael Green está percebendo ali que, especialista nesse assunto, está percebendo que nós estamos diante de um sério problema quando isso começa a se reverter. Agora a questão é quando, e é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, primeiramente, esse aqui, né, foi a última entrevista que o Michael Green deu falando sobre o grande a aceleração do problema do investimento passivo, que vem aumentando cada vez mais, porque é um capital que literalmente é alocado em bilhões de dólares todo santo dia na bolsa, né? E quando você vê aqui a progressão da SP500, apesar de ter alguns engasgos aqui, né, como a pandemia em 2020, engraçado que fica até pequeno quando você coloca aqui no gráfico ao longo do tempo, mas você vê um crescimento constante da SP500, e isso vem se acelerando, ela vem se exponencializando ao longo dos anos. Mas você precisa entender qual que é o grande fator que hoje já é mais de 50% de todo esse fluxo de capital, talvez os famosos carry trades, né? Quando a gente fala do Japão, ele é reciclado aqui, movimentos do Brasil para cá, movimentos da Europa para cá, todos esses mercados culminando aqui na SP500 como um grande reciclador. Então ele acaba medindo um pouco da saúde dos mercados financeiros globais, né? Não da economia real, porque é bastante desconexo disso, mas isso obviamente afeta muitas pessoas, principalmente quando você tem aposentados, né, pensionistas do mundo inteiro e principalmente dos Estados Unidos, que dependem desse índice para ter ali a sua valoração, né, valuation da sua própria aposentadoria. Mas agora, qual que é o grande problema que vem acontecendo e como isso funciona? Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode nos seguir aqui no Substack, né, com vídeos como esse, totalmente gratuitos, de segundas a sextas-feiras, e se você estiver no YouTube também, você pode ver, mas no Substack você também tem esses vídeos que eu falo em formatos de artigos, e todos os gráficos que eu uso eu disponibilizo também, e você recebe gratuitamente no seu e-mail. Se você quiser também ver agora como investir, né, diante dessa informação, nós publicamos o nosso portfólio OmniMacro, né? Chegamos agora aos 3,45% agora no ano de 2026, e você pode acompanhar a nossa progressão. E membros podem ver a alocação em si, né? Então tudo isso nos links aqui da descrição logo abaixo. Perfeito. Então, aqui, deixa eu colocar uma das melhores explicações que eu vi, né? Porque o Michael Green, ele é um cara que ele é especialista nessa área, foi ele que chamou a atenção desse tipo de investimento passivo, e aqui ele tenta falar mais ou menos assim, tá bom, se você tem fluxos de capital que entram de forma passiva, eles também podem sair de forma passiva quando as pessoas precisam resgatar esse dinheiro. Então vamos entender primeiro a mecânica. Então aqui o investimento passivo, e esse aqui é um dos tipos de apresentação que eu faço, né, na Universidade de OmniMacro para membros, mas hoje eu resolvi dar de presente aqui para o pessoal entender talvez um pouquinho mais. Acho que vai ser um capítulo um pouco mais comprido do que eu costumo fazer, mas fica comigo aqui até o final, que eu acho que você vai aprender uma coisa diferente, caso seja a primeira vez que você ouça sobre esse conceito. Então vamos lá. Então primeiro a gente tem aquela teoria ali do Bill Sharp, né, que o passivo é o investidor que nunca negocia, né, uma posição estática teórica. Então, assim, em relação a você ter aqui o ativo, que é aquele que vai procurar, fazer o stock picking, etc., mas e o passivo é aquele que literalmente não negocia de fato, ele fica inerte. Mas a grande realidade é que o passivo é muito mais ativo do que a gente imagina, e ele está participando muito mais do que a gente imagina. Então, você tem fluxos constantes de entrada que são baseados em algoritmos. Então, é literalmente a seguinte coisa: se eu tenho um fundo, um ETF de SP500, e ele entra em caixa, se eu receber capital, eu sou obrigado a comprar. Se eu sou um fundo, né, de um ETF, eu tenho que comprar. Se eu receber aquele dinheiro, eu compro imediatamente. Não importa o preço, não importa o momento é quando eu receber, certo? Agora, quando eu pedir esse resgate, eu vendo. Se nada acontecer, eu não faço nada. É literalmente o que acontece nesses ETFs. Então você não tem análise absolutamente alguma. Mas por que você vai receber, ou por que você vai pedir, né,
o resgate. Então a grande questão é que se você é um aposentado, né, você tem aqui, por exemplo, os americanos que têm as suas contas de 401k, né, que são aquelas contas que saem direto do salário a cada 2 semanas, né, antes dos impostos, ele é automaticamente debitado, ele vai direto para um ETF que ele nem escolheu quando ele entrou no emprego, porque ele estava mais preocupado em aprender o emprego, né? Um cara quer o salário, então ele não pensa na alocação que ele vai ter. Então, pela lei, se você não faz nada e tem um prazo para escolher, eles colocam provavelmente numa SP500 ou em alguns fundos, dependendo da sua idade, etc. Cada empresa tem uma coisa diferente, então acaba indo de forma passiva. Então a pessoa nem sabe onde ela está investindo e quando isso recebe, vai direto para esses ETFs que, quando recebem, compram todo o índice. Só que não para por aí. Então, não somente isso é automático, mas como você também cria um mercado completamente inelástico. Então, tenta pensar da seguinte forma: dinheiro está entrando na SP500. Então, aquelas ações, Apple, Microsoft, Google, Meta, etc., todas as empresas que participam, principalmente, né, as Magnificent Seven, você tem uma quantidade de estoque de mercado que está disponível para quem quer comprar, certo? Se você compra, alguém precisa vender. Mas como o capital passivo é muito maior, a quantidade de venda disponível, que não está inerte, né, que não está simplesmente parada e alocada ali, não é muito grande, justamente porque não para de entrar mais capital fazendo tudo subir. Então, isso cria um efeito multiplicador. Então, quando você tem $1 de entrada, que pela tese da carteira eficiente, aquelas coisas, né, a parte mais teórica, ela em princípio era para influenciar alguns centavos no valor daquela ação, só que não é o que nós vemos hoje. Então, quanto mais capital entra, maior é o impacto de cada dólar. Então, $1 entrando, ele consegue ter um fator multiplicador, como se fosse uma prensa hidráulica, né, que vai fazer com que aumente o market cap daquela ação de $5 a $8, criando justamente esse efeito. Só que ele cria uma grande distorção, porque as empresas da SP500 não foram feitas iguais. Então você tem a Apple, por exemplo, que já é uma empresa incrivelmente gigante, né, e tem um percentual de participação maior na SP500, e uma outra empresa como a CarMax, que pode ser que esteja nesse índice, mas ela é muito menor, né, vendedor de carros, etc. Então o que acontece? Quando você joga $1 bilhão na SP500, a Apple recebe mais desse tipo de investimento porque ela é maior, certo? E a CarMax recebe menos porque ela é menor. Só, em princípio, você ia achar tudo bem, mas isso é proporcional. Então ela recebe cada um na sua devida proporção. Porém, não é isso que acontece. Quando você tem as ordens de compra entrando na Apple, ela acaba tendo uma influência maior dessa prensa hidráulica, fazendo com que o market cap da Apple suba mais rápido do que a CarMax, porque ela é grande. Então ela não sobe. Ela sobe não porque você tem mais demanda por Apple, mas porque mecanicamente ela tem um fator multiplicador maior. Então ela fica maior ainda. Aí o próximo capital passivo que entra cria um fator multiplicador maior. Por isso que você vê muito da concentração das Magnificent Seven. Não é das 7 magníficas, né? Então, assim, não é a questão de que, poxa, a Apple tá vendendo cada vez mais, tá cada vez melhor. Não, ela tem o privilégio de ter tido esse crescimento e ela se colocou numa posição onde ela está nesse index da SP500, e por ter um market cap gigante, ela está se beneficiando cada vez mais. Então, é o tipo de empresa que precisa cada vez menos de dinheiro e o dinheiro chega para ela cada vez mais barato e as ações ficam cada vez mais demandadas, o que faz com que você crie aí uma concentração imensa. Agora, o grande perigo falado ali pelo Michael Green é essa geração de boomers que trouxe todo esse 401k, trouxe a sua casa que ele comprou $50 mil décadas atrás e que agora ele se acha o maior investidor da Terra, né? Porque agora vale milhões de dólares, etc. E não consegue entender por que os millennials não fazem a mesma coisa, né? K-shaped economy, a economia em formato de K. Então quem tem ativos já ganhou o jogo, quem não tem ativos e é assalariado perdeu o jogo e precisa comprar ativos, né? Um dos objetivos desse podcast é tentar mostrar isso para a maior quantidade de pessoas possível. E aí você tem, ele prevê que a partir do momento que essa geração de boomer que estava inerte e que sempre contribuiu para essa força passiva, que foi para esses índices,
agora vai querer viver a vida e vai querer se aposentar. E aí volta para aquela mesma fórmula. Olha, se eu agora quero resgatar do meu 401k e viver a minha vida, eu vou criar um pedido de resgate para esses ETFs que vão ter que vender. Então não tem nada a ver com quantos iPhones a Apple vendeu, quanto que o Google vendeu, etc. Se trata de pedido de resgate maior do que a entrada de caixa. E do outro lado, quem vai comprar? Millennials e a geração Z, né? Que são os compradores. Então, esse fluxo será que ele vai se sustentar quando você tem ali uma pirâmide demográfica invertida, onde você tem menos jovens para poder comprar enquanto a geração boomer está vendendo, mas ao mesmo tempo você tem o capital passivo de fora dos Estados Unidos. Então, a reciclagem de todos os carry trades, né, o capital da Europa entrando, o capital do Japão entrando, o capital da América do Sul entrando, e isso muitas vezes compensa essa parte, mas será que ele vai compensar a determinado ponto? São as contracorrentes. E isso, a velocidade dessa mudança vai começar a definir se você pode começar a ver um fluxo passivo de capital saindo e revertendo absolutamente tudo, né? E aí criando um sério problema para todo o mercado financeiro global. Então, hoje, e você percebe aqui que a mudança de todo o mercado, né? Então, em 95, 80% desse volume era uma gestão ativa e agora nós estamos com menos de 50% da participação dessa forma. Ou seja, 54% de tudo que acontece no mercado já é totalmente focado nos fundos passivos. Ninguém está pensando em absolutamente nada, você só quer que o índice suba, e é o que todo mundo vem replicando, e acaba sendo a maior dica dada, né, de qualquer investidor, e não dá para dizer que está errado, é porque é isso mesmo, é por isso que você simplesmente tem uma estratégia de investir no ETF, no index, e não ficar escolhendo, né, fazendo stock picking, você acaba não criando uma diferença tão grande de você simplesmente colocar no índice, né? Então você gasta o seu tempo, etc., paga assessores e tal, e cria toda essa questão. E aí você vai. E agora, o que o Michael Green chama a atenção é que esse sistema veio se acelerando 4% ao ano. Então, aí em 2023, fundos passivos captaram mais de 100% do fluxo marginal líquido. Então, é literalmente um ritmo que, continuando dessa forma, exponencialmente, né, de hoje até 2030, você vai chegar num nível bastante crítico, onde, segundo o Michael Green, o número mágico aqui seria 83%. Por quê? Porque você precisa, eu não quero entrar muito em detalhes, mas ao longo do tempo o fluxo passivo ele precisa mudar, né? Porque você coloca em ações, você também coloca em bonds americanos, e quanto mais velho você fica, mais próximo da sua aposentadoria, mais você sai da SP500 e entra em bonds, né? Que é o que é considerado ali como fórmula matemática, né? Para você, de vários fundos que a gente chama de target date funds, ou seja, um fundo que você tem o objetivo de se aposentar a determinada data, ele vai mudando a sua alocação automaticamente naquela data. E você precisa de rebalanceamento. Então você sai dali, compra outro, etc. Só que você precisa de liquidez para isso, porque para rebalancear automaticamente, milhões de pessoas rebalanceando automaticamente baseado na pirâmide demográfica, você pode não ter liquidez o suficiente porque está tudo alocado em fundos passivos. Então essa volatilidade aumenta cada vez mais, porque quanto menos sobra livre no mercado, maior é o impacto que cada dólar tem, maior é aquela prensa hidráulica que vai fazer com que aquilo suba. Então essa volatilidade matematicamente tende ao infinito, e aí chega uma hora que o mercado perde a capacidade de operar. Imagina se tudo virasse passivo, você não teria mais margem de manobra, você vai espremendo aquela prensa. Então, segundo ele, o cenário catastrófico, né, se alguma coisa pudesse quebrar na bolsa baseada nessa força do investimento passivo, seria um colapso onde você literalmente não tem vendedores ativos para poder absorver os choques, né, e as ordens não encontram compradores. Isso é literalmente liquidez. A definição de liquidez é: se eu quiser vender alguma coisa, eu tenho alguém para comprar do outro lado, senão eu tenho uma coisa que é ilíquida, porque eu não consigo transformar isso em cash. E é exatamente o problema deflacionário, é o problema que a maioria das pessoas não prevê, né? Todo mundo só prevê um fluxo infinito e além de impressão de dinheiro, isso tudo só cresce e é inflacionário, sendo que a maior preocupação seria uma coisa deflacionária. Então, segundo ele, pela matemática, se continuarmos dessa forma,
e eventualmente, em algum momento, nos próximos 5 anos, 10 anos, podemos ter um tipo de problema como esse. Só que a gente sempre tem, né, o nosso amigo Fed, ou etc., ou intervenções que podem vir ali do Tesouro. Então tem toda a parte, né, que eu falo nesse podcast sobre statecraft, como que o governo vai participar cada vez mais da economia. Então o objetivo aqui seria, numa provável intervenção, de você, às vezes, ter o Fed comprando ações, né? Não sei, não tenho a menor ideia. Desde que alguém absorva do outro lado, você pode criar uma certa elasticidade. Gosto do que está acontecendo? Com certeza não. Porém, mesmo que você esteja numa situação onde você acha tudo isso absolutamente horrível, né, não participar é pior, por incrível que pareça, porque é cada vez mais difícil você vencer as forças macroeconômicas que fazem com que os índices, que estão cada vez mais fortes, deixem o trabalho de quem quer fazer de forma ativa cada vez mais difícil. Então é meio que tentando trazer aqui, né, a verdade da história, mesmo que ela não seja muito bonita, mas infelizmente ou felizmente, né, tendo a previsibilidade de uma estratégia, é assim que funciona grande parte de todo o fluxo de capital mundial e o nosso sistema monetário.